Pela primeira vez, o Anuário do Ceará, na sua edição 2021-2022, traz a categoria Marca que Representa o Ceará, na pesquisa anuário Datafolha Top of Mind. E a vencedora dessa categoria estreante é a líder nacional em massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco. Para conversar sobre esse desempenho, sobre a indústria alimentícia na pandemia e mais os desafios do grupo em cenário de dólar alto e inflação também, eu recebo Gustavo Teodósio, vice-presidente de Controladoria e Investimentos de M. Dias Branco. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Está aqui na TV, no YouTube, na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, também nos podcasts que estão em Deezer e Spotify. E todos os conteúdos atualizados do Anuário estão no anuariodoceará.com.br. A edição impressa que eu tenho aqui em minhas mãos, 2021-2022, tem 13 capítulos e 680 páginas, um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre infraestrutura, economia, cultura, governo estadual, governo federal e muito mais. Uma das âncoras do Anuário é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que revela quais as marcas mais lembradas pelos cearenses em 22 categorias. Nessa edição, o Anuário traz pela primeira vez a categoria Marca que Representa o Ceará. E a vencedora foi M. Dias Branco, com 14,4% das menções na classe AB. Aliás, no geral, na classe AB, 22,2%. É isso mesmo. E é com Gustavo Teodósio, vice-presidente de Controladoria e Investimento de M. Dias Branco, que eu converso agora no programa do Anuário. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Josélio. É um prazer participar com vocês do Anuário mais uma vez e, enfim, estamos aqui à disposição, como sempre. Muito bem, Gustavo, muito obrigado. Primeira pergunta é sobre uma pesquisa como essa que mede qual a marca que representa o Ceará e aparece M. Dias Branco. Eu lembro de quando entrevistei há muitos anos o seu Ivens, pai do Ivens Júnior, e ele dizia lá nos primórdios, lá nos anos 80 talvez, que quando eles vendiam, quando o grupo vendia os produtos, ele evitava colocar Fortaleza na caixa, Gustavo, colocava só a quilometragem da BR, lá da fábrica, porque havia muita resistência, um hermetismo nos outros mercados, porque era do Ceará. Depois o Ceará superou muito, melhorou muito o conceito e passou-se a ter orgulho disso. Como é que o grupo se posiciona, Gustavo, sendo um grupo hoje já há algum tempo na Bolsa, sendo um grupo que vai além do Ceará muito, como é que você se posiciona em relação ao Ceará no mercado nacional? Olha, Josélio, a gente está tentando cada vez mais enaltecer um pouco a marca M. Dias Branco, né? Porque eu estou falando do nome M. Dias Branco por si só, porque sabe que a companhia tem 19 marcas, né? São grandes marcas regionais espalhadas por todo o Brasil. Essas marcas têm muita conexão com o consumidor local de cada uma das regiões, né? Então, você tem a marca Fortaleza, Richester aqui no Ceará, você vai lá para o Rio Grande do Sul, tem a marca Isabela, você vai para o Rio de Janeiro, tem a marca Piraquê, São Paulo, a marca Adria, enfim, Pernambuco, a marca Vitarella. E durante muito tempo, o que a gente percebeu é que, existia uma conexão grande dos consumidores com essas marcas regionais, mas tirando o consumidor nordestino, eu diria que mais o cearense, pouca gente conhecia a marca M. Dias Branco. A gente começou a fazer essa divulgação com muito orgulho, inclusive de ser uma marca nordestina, do Ceará, e tentando dar mais visibilidade a essa história, né, que é uma história independente de onde começou, e é uma história bonita, que tem muita tradição, muita resiliência, é uma fortaleza. Está claro para a gente que no momento de crise, hoje, só para você ter ideia, quase 50% da nossa base de investidores, né, são investidores internacionais. E o que a gente percebe em momentos de volatilidade, como esse que nós estamos passando agora, você deve abordar aí ao longo da entrevista, sim, procuram empresas exatamente com tradição, com história, com anos ali de experiência. Então, cada vez mais a gente está tentando divulgar e contar essa história bonita, não só das marcas regionais, mas da M. Dias Branco, e com muito orgulho de ser uma marca do Nordeste e do Ceará.
A gente faz questão de falar isso, da história do povo, né? Um povo, até pelas questões climáticas, de região, sofrido, mas com muita capacidade de superar as adversidades. Então, está virando uma marca e eu te falo que está sendo super bem recebida pelo brasileiro e pelo investidor internacional também. Então, só tem nos ajudado nessa trajetória de expansão. Até porque a marca que está na bolsa, a marca que você trabalha, você está no mercado de capitais, você precisa do guarda-chuva com uma marca forte, né, Gustavo? Esse é um parâmetro também, né? Mas no posicionamento... Desculpa te interromper, mas você vê, né, apesar de estar na bolsa, a bolsa até pouco tempo atrás, José, era um mercado, diria que bem restrito, né? De dois anos para cá que você viu o número de pessoas físicas entrando de forma importante na B3, no mercado brasileiro. Alguns bancos entendendo essa importância de educar o investidor pessoa física para falar, olha, além da renda fixa, tem também o mercado de renda variável, e você vê investimentos maiores também das pessoas físicas nesse mercado. Então, faltava um pouco de visibilidade. Agora a gente está tentando divulgar ainda mais. A gente fez uma emissão recente de um CRA de 810 milhões, também atinge a pessoa física. Então, não dá para desassociar mais, por exemplo, o M Dias das marcas. As pessoas não faziam essa associação, né? Compreendo. É surpresa para muita gente quando eu falo que a marca M Dias Branco, que está na bolsa, é dona da Piraquê, por exemplo. Né? Sim. Da Vitarella, da Adria, Fina. Então, esse trabalho a gente tem tentado fazer para realmente colocar M Dias no radar de todo mundo, de todos os brasileiros, não só do nordestino. Eu acho que há algum tempo você falava da necessidade do portfólio de M Dias Branco ter uma marca nacional, pelo menos uma marca nacional. Piraquê é essa marca do grupo? A gente trabalha com várias categorias, né, José? Uma delas é a categoria de biscoitos, onde a M Dias é líder no Brasil, com algo próximo a 30% do market share. E a marca Piraquê vai ser uma marca nacional premium da M Dias Branco. Então, ela vai estar no tier de preço mais alto ali. E ela era uma marca do Rio de Janeiro, eu diria que bem carioca. Sim. Que logo após a aquisição, em 2018, a gente já começou o trabalho de desconcentração, que eu diria que avançou bastante ao longo desses 2 últimos anos. Hoje, não sei se você vai muito aos mercados, mas você já encontra facilmente aqui no Ceará e no Nordeste de modo geral, no Norte também do país, a marca Piraquê com uma boa exposição nas principais redes, tanto redes nacionais como as redes regionais, né? Sim, pois não. Não sei se você já percebeu. E a marca Vitarella, também uma marca de biscoito, vai ser uma marca de medium price, vai estar competindo no nível ali embaixo em relação a preço, juntamente com a Piraquê, mas também será uma marca, olhando para os biscoitos, nacional. Você perguntou se eu vou muito ao supermercado, vou muito. E eu sou o consumidor que não sai com lista, sai passeando em gôndola, vendo essas coisas, quem está expondo mais, onde é que é feito. E aí me veio à cabeça os bairrismos, Gustavo. Você que é pernambucano, você conhece o que é um estado que é orgulhoso de si, como Pernambuco, né? E aí chega M Dias Branco, chega lá e compra Pilar em algum momento, chega lá e compra, por exemplo, Vitarella, que era uma marca muito tradicional. Como é que esses estados que tinham suas marcas estaduais muito fortes lidam com esse controle que passa a ser de um só dono, de um cearense, no caso de M Dias Branco? Como é que essa transição se dá? Eu acho que foi até super tranquilo. Nesse mundo mais global, a consolidação dos setores ela se torna algo constante em nossas vidas, né? Eu acho que se você tem o cuidado de numa aquisição, respeitar os valores daquela empresa adquirida, a região de atuação, respeitando o consumidor, não matando as marcas, esse problema de relacionamento ele não existe. É o caso da aquisição da Vitarella, né? A gente tinha Vitarella, algumas submarcas, como a marca Treloso, voltada para o público infantil. Essas marcas continuaram, pelo contrário, com a M Dias Branco, a gente conseguiu acelerar os investimentos que a companhia precisava para crescer ainda mais. Pra você ter ideia, né? A marca Vitarella é uma marca regional, ela vazava para o Nordeste, mas eu diria que é uma grande marca pernambucana.
com M. Dias Branco, ela vai se tornar, já está se tornando uma marca nacional. Então, quando você reconhece o valor naquela empresa adquirida e tem um plano de crescimento que vai beneficiar os brasileiros, mas também os pernambucanos, né? Talvez eles não teriam essa oportunidade de o Brasil inteiro se não tivesse uma empresa mais forte por trás investindo. Eu acho que eles percebem valor e passam a apoiar. O exemplo da Vitarella, para mim, é clássico, né? Eu não sei se a Vitarella seria uma marca nacional se não tivesse tido essa mudança de controle, né? E hoje você já encontra a Vitarella facilmente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A expansão, da mesma forma que você vê Piraquê, que você não via antes no Nordeste, você hoje encontra Vitarella no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente está virando, por exemplo, só para te dar um dado, pouca gente sabe, nós hoje já somos líderes, por exemplo, da rosquinha de coco Vitarella no Centro-Oeste. Nós não tínhamos presença 2 anos atrás. Então, eu acho que, mais uma vez, né, respeitando a cultura local, o consumidor, reconhecendo a fortaleza das marcas, as pessoas que estão naquela região vão aplaudir, vão fazer parte dessa história, e se for, obviamente, uma história de crescimento, o apoio vai ser irrestrito. É o que a gente tem visto em Pernambuco. Quando você está em Pernambuco, você fala em fortaleza das marcas ou não tem nenhum problema, esse trocadilho com a marca cearense? Zero. É isso aí, fortaleza das marcas, sem nenhum problema. Zero. A propósito disso, já que estamos falando na pesquisa no Anuário Datafolha, ainda queria esticar um pouco o assunto marketing, posicionamento. Eu lembro bem que Vitarella apoiou, né, como patrocinador, eventos lá em Pernambuco, durante algum tempo, não sei se ainda, aquela Paixão de Cristo Nova Jerusalém, que é um evento muito importante para Pernambuco. Então, nesse momento, eu pergunto, como é que vocês trabalham a comunicação nos estados, não só no Ceará, mas como é que vocês pensam comunicação no sentido de trabalhar esse posicionamento das marcas e esse valor que está em M. Dias Branco como guarda-chuva? Tem a estratégia nacional e regional, né, Juscelio? Por exemplo, a Vitarella, ela tem um mercado super relevante em Pernambuco, especificamente, e que não dá para você desprezar. Então, investimento em marca, ele tem que ter uma certa frequência, né? E é assim que a gente continua fazendo. A gente continua investindo bastante no estado de Pernambuco, onde a gente tem uma liderança absoluta, e também com esse plano de expansão da marca Vitarella, a gente começou também a fazer investimentos com a marca Vitarella também em outros estados, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, do Paraná e Belo Horizonte. Minas Gerais, né? Tá. Gustavo, vocês... Pois não, pode concluir. Assim, continua e tem aumentando. E o que a gente percebe é que em momentos de maior volatilidade, mais desafiadores, né, como o momento que nós estamos vivendo agora, com volatilidade cambial, enfim, estabilidade política, eleição ali batendo na porta, só tem uma forma de você passar por esses momentos com mais segurança, que é com marcas fortes, né, que é investindo nas marcas. Isso a gente não abre mão. Então, te respondendo, tentando dar uma resposta de forma objetiva, a gente continua com os investimentos tanto regionais como investimentos também das marcas nacionalmente falando. Tá, vocês acabaram de fazer uma aquisição importante de Latinex, dona de marcas como Fronteira, Tasteco, Fit Food, e isso foi lido, claro, no mercado, é uma marca de snacks, e foi lido como um avanço de vocês nesse mercado de comida saudável. Minha pergunta, portanto, é como é que o portfólio de M. Dias Branco deve caminhar doravante nesse segmento de comida saudável versus o segmento convencional de massas e biscoitos? A gente brinca que tem um trocadilho em inglês que a gente precisa tomar conta em manter o core business, né? Mas não deixar de lado o more business, que é tomar conta do que é a base, mas não esquecer de fazer o mais, né, pelo negócio. Então, a Latinex é um pouco disso, né? O fato de a gente ter adquirido a Latinex não quer dizer que a gente vai abandonar as categorias e as marcas existentes atualmente. Então, esse é o nosso DNA, é a nossa base, nosso alicerce, e vamos continuar olhando os nossos negócios atuais com muito cuidado e carinho, como a gente sempre fez. A Latinex e outras companhias que estão por vir, elas estão vindo para complementar os nossos negócios, né?
cada um com as suas características, mas a gente percebe que tem novos consumidores surgindo, com novas características, com novos desejos, olhando para áreas, né, da nutrição, por exemplo, que não olhavam antes, com muito mais cuidado. Então, a M. Dias Branco tem que fazer parte desse mundo, né, ela tem que estar conectada com esse consumidor no futuro, precisa se rejuvenescer, e é isso que a gente está tentando fazer, e o direcionamento estratégico da companhia é importante, quer dizer, é uma companhia com grandes fortalezas, foi super bem sucedida até aqui, mas precisa, obviamente, estar aberta para novos negócios, para esse novo mundo que tem surgido, né? Se você pegar ali as gôndolas, você que falou que gosta muito do supermercado, as gôndolas dos itens de saudabilidade, sei lá, 3, 4 anos atrás, eram pequeniníssimas, né? Hoje em dia, qualquer supermercado, você vai ver, tem uma rua inteira, gôndola de um lado, gôndola do outro, com esses itens voltados para a saudabilidade, que é uma demanda da população ainda. Então, nós temos que fazer parte desses novos mercados. É uma empresa que sempre estava, apesar de ser conservadora, mas sempre estava aberta a novos negócios, novas aquisições, expansões regionais. Agora precisa também estar olhando para expansões em relação às novas categorias. É o que a gente fez com a aquisição da Latinex. A propósito disso, eu queria ainda sobre fusão e aquisição, saber de você com relação a como é que vocês fazem a absorção de uma nova empresa. Vocês são muito agressivos nisso, do ponto de vista da cultura de cada empresa, né? Latinex, o fundador continuou por um tempo, por contrato, e em outras vocês também fizeram essa transição. Como é que se dá a transição, Gustavo, preservando o que a empresa tem de mais valioso, que é a essência dessas empresas, não só o ativo físico, e como fazer com que essa transição não seja traumática? Então, o modelo natural basicamente esse, né? Primeiro, antes de fazer qualquer movimento estratégico, para entender as pessoas que estão lá, a cultura e a fortaleza, por que aquelas companhias chegaram onde chegaram, né? Tem alguma coisa por trás, o entendimento do que está por trás é fundamental. Eu acho que tudo começa daí, entendendo, para que depois você faça o seu planejamento com muita humildade, respeitando os valores das empresas adquiridas. No caso da Latinex, especificamente, é mais interessante ainda, né, Juscelio, porque é um negócio novo para a gente. E a gente tem convicção, nós somos muito humildes nesse sentido, que a gente não conhece esse mundo da saudabilidade, dos alimentos saudáveis, do health foods, né? E, portanto, a gente fez questão na aquisição de garantir que o fundador e o grande criador dessas linhas, dos produtos, permanecesse com a gente pelo menos até 2023, porque nós tínhamos muita humildade para reconhecer que não era a nossa fortaleza, né? A gente nunca trabalhou com grão de bico, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é ter muito pé no chão, muita humildade e reconhecer no que a gente é bom e no que a gente não é bom. Quando você fala de CNPJ, por exemplo, integração de contabilidade, de área financeira, isso a gente sabe fazer muito bem. Eu diria que até mais do que a empresa que está sendo adquirida, porque é uma empresa pequenininha. Essas áreas, a tendência é que a gente faça uma integração mais robusta, mais rápida. Mas quando você olha para, por exemplo, P&D, né? Inovação, desenvolvimento de produto, branding, marca, para esse público específico, a gente quer contar com as pessoas que estavam nessa empresa adquirida. Então, é assim que a gente tenta conciliar, ou seja, o que eu sou bom? Vou levar as coisas que me trouxeram até aqui, que fizeram da M. Dias uma empresa de sucesso, para a nova empresa. E o que essa empresa tem de bom, eu tento trazer para a M. Dias. No caso da Latinex, como é uma coisa muito nova e que a gente não tem no portfólio de forma importante, a gente vai integrar, a ideia é integrar as áreas de back-office, né, administrativas e tal, financeiras, logística, suprimentos, supply, e a área de brand, de marketing, inovação, a gente deve manter como se fosse uma business unit, uma unidade de negócio, para que ela não fique dentro da M. Dias, que é uma empresa gigantesca e acaba perdendo um pouco a sua capacidade de se inovar, de agilidade e tal. Então, adquirir, mas respeitando o que a companhia tem de precioso, né? No caso da Latinex, essa capacidade de se comunicar com esse público, saudabilidade, capacidade de inovar e de criar marcas para esse mercado.
Gustavo, a Camil comprou a Santa Amália, que seria uma das 4 maiores de massas e biscoitos do Brasil, ganhando musculatura, claro, para brigar em territórios que são também disputados e liderados muitas vezes por vocês. Existe ainda muita possibilidade de aquisição nesse mercado brasileiro hoje? Como é que você lida com essa musculatura do concorrente? Assim, o case da Santa Amália, Juscelio, ela é uma empresa que estava super concentrada ali em Minas Gerais, tá? Ela não é uma marca com representatividade nacional. Então, é um mercado bem restrito. A gente não olha, a gente não vê é um mercado que não cresce tanto assim e não tem grandes oportunidades, eu diria, né? No caso da Camil, a gente vê com bons olhos, é uma empresa que sabe, está na bolsa de valores, quer dizer, tem governança. É sempre bom você ter concorrentes que estão no mesmo mercado que você, né? Quer dizer, é ruim quando você não tem, por exemplo, um concorrente na bolsa de valores, porque, por exemplo, você divulga os seus números, você é obrigado a divulgar, e ele não. Então, tendo um concorrente do seu tamanho, com as mesmas obrigações, é bom para o mercado e a gente vê com bons olhos. Então, no caso da Camil, a gente está vendo com super bons olhos essa aquisição e ajuda a regular mais o mercado. Mas eu não veria, pelo menos em massas, né, grandes oportunidades de aquisições transformacionais, tá, no nosso ponto de vista. E o que é que você vê no mercado global em termos de interesse de gigantes internacionais por companhias brasileiras? Isso incluiria vocês também, que já foram procurados algumas vezes na sua história. A procura estava muito, eu diria que, assim, recorrente, a procura das empresas multinacionais. Eu acho que, ultimamente, eu diria que nos últimos 6 meses, talvez um pouco ali, um ano, os investidores internacionais eles fugiram do Brasil. Por quê, hein, Gustavo? Por que fugiram? Eu acho, assim, sinceramente, pela instabilidade doméstica, né, ali de ainda muita incerteza em relação às questões políticas, ano eleitoral chegando. Você vê que a Bovespa, por exemplo, hoje eu não vi, mas estava todo mundo apontando para dezembro ali com 145 mil pontos, ali em maio, abril. Hoje já se fala em 130 mil pontos, 125 mil pontos, porque realmente tem muita incerteza no cenário doméstico, né? Muito polarizado o cenário político ali, né? Então, isso afasta um pouquinho. Eu acho que até a gente ter mais clareza de como vai ser a política, nós soltaremos ali, acho que a partir de outubro de 2022, o investidor internacional, mesmo tendo real barato, ele não está disposto a correr o risco, o Brasil. Então, teve uma fuga, né, de capital, não é à toa que o real se desvalorizou, porque é menos dólar disponível, e deverá voltar, porque o país é imenso, tem muitos consumidores, é ainda um país que tem muita proximidade com a cultura ocidental, em desenvolvimento, grandes oportunidades, vai voltar. Eu acho que é só um período ali de mais conservadorismo e esperar um pouco passar essa turbulência toda, né? Como é que o trigo hoje para vocês pesa muito, né? Falam em 65%, enfim, mas como é que você lê o dólar barra trigo na composição de custos de vocês hoje? Então, a gente fala muito, né? Hoje 50% da nossa venda não é nem as massas, são os biscoitos. O biscoito, ele tem um percentual de trigo, mas não é tão relevante como nas massas. Então, eu diria que hoje a nossa principal categoria é o biscoito. Mas o problema é esse, né, Juscelio? Você falou do trigo, que teve um aumento importante, mas quando você olha para a categoria de biscoito, você tem muito, na composição dos custos, muito açúcar, muito cacau, e as embalagens também têm uma composição importante. E embalagem é muito derivado do petróleo, né? No final acaba batendo no petróleo. Além do trigo, todas as outras commodities subiram. Então, o desafio continua bastante grande, muita pressão de custo, não só no trigo, como também nas outras commodities, e no momento que o consumidor está mais restritivo, porque
os índices de desemprego continuam ainda bastante altos no Brasil. A gente entende que a reorganização da companhia, os programas de produtividade deram certo, estão dando certo, então minimizam um pouco esse efeito dos altos custos. Entendemos que no caso do Nordeste, por exemplo, esse novo Auxílio Brasil, que está sendo desenhado pelo governo federal, ali ainda numa grande discussão com a Câmara, né, de onde vem o dinheiro, vai ajudar bastante, principalmente aqui no Norte e Nordeste, que são regiões que dependem mais de auxílios, né, governamentais. Mas ainda vai ser desafiador, assim, o jogo não está ganho, né? E eu diria que nem só o final do 21, o 22 ainda vai ser um ano de muita instabilidade, né, política, e naturalmente o político se reflete na economia, né? Com inflação bem relevante, esse ano vamos ter quase aí 10% de inflação. Então, os desafios são grandes. Assim, ser gestor no Brasil não é coisa para amador, né? Você deve acompanhar bem isso aí. Sim. Só para concluir, Gustavo, uma questão de... Você falou em embalagem, me veio à cabeça o seguinte: nos piores momentos de crises econômicas anteriores, o mercado foi rever o tamanho de embalagem, foi vender iogurte menor, biscoito menor. O mercado de alimentos /M. Dias Branco está repensando embalagem para chegar a esse público que está sem poder de compra? Não, assim, a gente tem que fazer isso, né? Porque se a gente não fizer, ele deixa de comprar. O consumidor ele tem poucas opções, né? Ou ele troca de marca, ou ele troca de categoria, por exemplo, em vez de comprar arroz, ele compra o macarrão, ou em vez de comprar o macarrão, ele compra o cuscuz, ou ele deixa de comprar, né? Não tem muitas opções para ele está com um bolso menor, capacidade de compra menor, vai para uma marca mais barata, ou muda para uma categoria mais barata, ou deixa de comprar. Então, quando você reduz a embalagem, naturalmente você reduz o desembolso do consumidor e faz com que ele, na terceira opção, que é deixar de comprar, ele não o faça. Ele acaba comprando, quer dizer, ele leva menos, paga menos, mas ele não deixa de comprar. Então, no momento de crise, onde o consumidor está com um menor poder de compra, a gente chama de downsizing de embalagem, né? Esse é o termo técnico. Uhum. É um artifício que você tem que usar, não tem jeito. E é o que a gente tem feito em algumas categorias. Quando você pega, por exemplo, biscoito, a gente tem feito muito isso, porque é o item com mais valor agregado, né? As massas a gente não fez ainda, mas o biscoito a gente chegou a fazer bem. As margarinas também estamos começando a fazer. Mas sim, é um dos caminhos, né? O primeiro é ser mais produtivo, olhar para dentro da companhia. O segundo é, obviamente, usar esse tipo de artifício. Gustavo, muito obrigado pela entrevista, agradeço muitíssimo a sua participação, desejo bons dias para a M. Dias Branco, como eu disse no começo, uma marca que venceu na categoria, marca que representa o Ceará na pesquisa anual da Datafolha Top of Mind. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Josélio, um prazer estar com você, conte com a gente sempre, vamos estar sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao Gustavo, que é vice-presidente de Controladoria e Investimentos de M. Dias Branco, Gustavo Teodósio. E agradeço a você pela audiência. Você pode acompanhar todos os programas especiais do Anuário na íntegra, também no canal FDR no YouTube. E você acessa o Anuário com seus dados atualizados todo dia no nosso site, anuariodoceará.com.br. No Anuário impresso, você encontra aqui, está em bancas e livrarias. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!